Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Está escrito: e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, curvando-se, escrevia com o dedo na terra. Amém, igreja? Amém. Você crê que isso de fato aconteceu há quase 2000 anos atrás? Que foi posto ali no meio da turba, da multidão, uma mulher apanhada no ato do pecado do adultério, para que fosse morta, apedrejada. Você crê que isso aconteceu de fato? E que Jesus a salvou? Porque para isso ele veio. Não para condenar a alma do homem, mas sim para salvá-la. Portanto, eu vou reler o versículo de número 6, que nos lembra o sexto dia da criação, dia em que o homem foi criado. Vou reler o versículo 6 e a igreja vai repetir em seguida. Vamos lá? E isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas, tem um porém aqui, viu? Louvado seja Deus por causa deste mas. Todavia, no entanto, porém, mas, apareceu Jesus em cena para salvá-la. Se não fosse esse mas, aquela mulher estaria morta debaixo de um monte de pedras. Então vamos concluir. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você quer descobrir o que foi que ele escreveu? Não está escrito, mas eu acredito piamente que o Espírito Santo nos fará saber o que foi que o nosso Santo Mestre escreveu. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Justo, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada nesse santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao Teu servo naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra, então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação e abra-nos a porta da Tua palavra e revela-nos os segredos, os mistérios do Teu reino, para que Jesus Cristo seja revelado, anunciado, apresentado nesta noite, para salvar, Pai Santo, para a Tua glória. E a igreja diz amém, Jesus. Tome o seu assento. Louvado seja Deus. Há quem diga que Jesus, ao se curvar e se inclinar, com o seu dedo indicador da sua mão destra, ele estava desenhando um peixinho, que é um dos símbolos do cristianismo. Há quem pensa e diga isso. Mas o evangelista João deixou registrado aqui que o mestre não estava desenhando nada. Ele estava, de fato, escrevendo. E preste atenção no detalhe, com seu dedo.
da sua destra. Ele se curvou, se inclinou para escrever na terra. Algo ele escreveu na primeira vez, e depois a gente vai ver que ele vai tornar a se inclinar após dar resposta aos fariseus e tornar a escrever, a continuar escrevendo algo. Então ele fez isso por 2 vezes. No Salmo de número 8, o salmista, contemplando os céus, maravilhado, ele chegou a declarar e registrar com seus dedos e deixar escrito: quando vejo os teus céus, a lua e as estrelas que tu preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Aí mais adiante, como que tentando lembrar o salmista, em Isaías 48:13, Deus vai dizer, complementando o ensino: ó salmista, não somente os céus, a lua e as estrelas, os meus dedos criou, mas a minha mão, a minha destra também fundou a terra. E foi exatamente, igreja, no alvorecer da criação, bem no princípio, no amanhecer da criação, que Deus criou estes céus e esta terra. E nós sabemos pela mesma Escritura inerrante e infalível que no 6º dia desta criação, o nosso Deus e Pai foi que formou o homem do pó da terra, no 6º dia dessa criação. Quando chegou ali, neste 6º dia, o nosso Pai abaixou os seus céus e desceu à terra. E ele deu-se ao bom trabalho de se curvar, de se inclinar, e com as suas mãos, com os seus dedos na massa, na terra, ele formou o homem do pó da terra. Usando as suas mãos, os seus dedos. Ou seja, no 6º dia da criação, Deus, usando as suas mãos, os seus dedos, tirou do pó da terra o homem. E tudo que Deus faz, igreja, ninguém pode desfazer. Ninguém tem esse direito, ninguém tem essa autoridade, esse poder de desfazer o que ele faz. Portanto, o homem que Deus formou do pó da terra, somente ele é que pode desmanchar o tal. Do pó veio, para o pó voltará. Deus que o formou do pó, só ele tem essa autoridade, esse direito e esse poder de desmanchar esse boneco de barro, que é você, que sou eu. Só ele pode desmanchar e fazer o homem e a mulher voltar ao pó da terra. Daí o porquê da proibição no 6º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20. E eu convido você a abrir a tua Bíblia. Pois no 6º mandamento, apontando para o 6º dia da criação, dia em que Deus trouxe o homem à existência, Deus libera uma proibição em forma de mandamento. E qual é o 6º mandamento? Não matarás. Deus é que dá a vida e somente Ele é que tem o poder e o direito de tirar a vida. Não matarás. Isso disse Deus ao escrever o 6º mandamento. Deus, ele outra vez abaixa os seus céus até o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, tendo o seu servo Moisés em sua frente, Deus outra vez se curva, se inclina e dá-se ao bom trabalho de outra vez usar o seu dedo indicador para escrever os seus 10 mandamentos.
ou seja, as suas 10 palavras, as suas 10 proibições, em 2 tábuas de pedra. Deus vai usar o seu dedo para escrever na terra, isto é, nas 2 tábuas da lei, nas 2 tábuas de pedra que serão cortadas e escrita pelo dedo de Deus. Deus vai liberar o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e no 6º mandamento ele diz: não matarás. Não matarás. Ele libera essa proibição. O 6º mandamento. Lembrando Israel e lembrando as nações de que foi no 6º dia que ele trouxe o homem à existência. Portanto, só ele pode desmanchar o tal e fazê-lo voltar ao pó da terra. Agora veja, igreja, o mesmo dedo que ensina é o mesmo dedo que disciplina, que corrige, que castiga. Deus aqui no Monte Sinai, ele libera 10 palavras, 10 mandamentos, ou seja, para cada dedo das mãos de Deus, Deus libera um mandamento. Você sabia que Deus tem mãos? São 2 e que ele tem 10 dedos? Deus é espírito, mas ele tem o seu corpo, segundo a excelência do seu poder. Deus não é um vulto. Deus é espírito, mas ele tem corpo, não de carne e ossos. Mas ele tem mãos. É tanto que ele fez você a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, ele te criou, ele me criou. Deus tem boca e fala. Deus tem pés e anda. Deus tem mãos e apalpa. Deus tem ouvidos e ouve. Deus tem olhos e enxerga. Deus tem boca e fala. Deus tem nariz, ele cheira. Não é como os deuses das nações, que têm pés, mas não andam, e os seus devotos precisam carregar os seus ídolos sobre as costas em procissão, porque tem pés, mas não andam. Eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não enxergam. E tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que o fabricam, todos aqueles que fabricam suas imagens de escultura e aqueles que nelas confiam. Mas o nosso Deus, ele é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, através do Espírito Santo e em verdade, através de Jesus Cristo. Portanto, para cada dedo das mãos de Deus, ele libera uma palavra de proibição, um mandamento, que são 10. O resumo de 613 mandamentos, que aqui na verdade é só um resumo. Mas tem outros que foram surgindo, e dá um total de 613. E Deus, ele libera o 6º mandamento: não matarás. Esse mesmo dedo que está ensinando com 10 palavras, com 10 mandamentos, também é o mesmo dedo que disciplina. É só você voltar um pouquinho no capítulo 8, aqui mesmo de Êxodo, a gente vai se deparar com Faraó, um ímpio, que adora imagens de escultura, que adora falsos deuses, que se acha o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote. Não lembrando ele que a última e a primeira costuma sempre estar quebrada. E Faraó aparece em cena, se achando posseiro, possuidor de um povo que não é dele, sendo que nem mesmo a sua própria alma pertence a ele, porque está escrito que minhas são todas as almas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho, pertence ao Criador. E Faraó, ele está lançando mão sobre a herança de Deus, o povo de Israel, os hebreus. Ele está retendo esta propriedade peculiar de Deus na terra do Egito, quando Deus deu ordem através de Moisés e Arão para que Faraó soltasse, liberasse o seu povo para ir para a terra prometida e o adorá-lo em espírito e em verdade. Está escrito no Salmo de número 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo
aqueles que nele habitam também, inclusive os hebreus, o povo de Israel. Esse povo pertence a Deus, mas Faraó está se achando o dono, o posseiro, o proprietário desse rebanho humano. É aí onde entra em cena as 10 pragas, 10 castigos. O mesmo dedo que ensina, liberando 10 palavras, 10 mandamentos para conservar os seus em vida, é o mesmo dedo que disciplina e castiga os filhos rebeldes, os filhos das trevas, que se opõem ao reino de Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos do Eterno. E aí Deus vai liberar a primeira palavra de maldição, de disciplina, de castigo, a primeira praga. Deus vai liberar a segunda, a das rãs, até chegar à terceira, onde aparece em cena esse dedo divino. Esse dedo que formou o homem do pó da terra, esse mesmo dedo que escreveu nas 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, agora esse dedo entra em cena para disciplinar, castigar um rebelde, que está retendo, entenda isso, que está segurando, prendendo, escravizando aquilo que não pertence a ele, mas que pertence a Deus. E o Espírito Santo vai dizendo nessa noite a você: tem alguém, tem algum faraó aí, cruzando o teu caminho, retendo, segurando, prendendo algo que lhe pertence, que é de direito? O Espírito Santo manda te dizer: não se apavore, não te inquietes, não vingue a ti mesmo. Continue sendo este filho obediente, essa filha obediente, guardando os santos mandamentos do teu Deus e teu Pai, porque no dia e na hora determinado por Deus, esse mesmo dedo que te ensina a obedecê-lo, virá para disciplinar este faraó que se atreve a segurar e a prender aquilo que é teu. A horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, cair nos dedos do Deus Todo-Poderoso. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E aí a gente lê no versículo 16 a seguir, do capítulo 8 de Êxodo, sobre a praga dos piolhos, a terceira praga. Deus libera a terceira palavra. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos. Mas, olha o mas aí outra vez. Todavia, no entanto, porém, mas não puderam. Aleluia! Aleluia! Não puderam e não vai poder contra a tua vida também. Porque maldição sem causa não prospera. Mas quando Deus te deu, o dedo de Deus entra em ação para castigar, disciplinar e amaldiçoar, não tem mago, não tem feiticeiro, não tem macumbeiro, macumbeira que impede o agir do Deus Todo-Poderoso para ordenar aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste: libere o que pertence ao meu filho, à minha filha. Mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos, os feiticeiros a Faraó, que está tentando segurar a propriedade de Deus. Os feiticeiros magos disseram: Faraó, isto é o dedo de Deus. Oh, glória! Os feiticeiros reconheceram que era o dedo de Deus a pesar, a disciplinar, a repreender e castigar os filhos rebeldes que estavam na contramão da vontade do Todo-Poderoso. Faraó, é o dedo de Deus, Faraó. Não tem como a gente fazer nada. É melhor liberar aquilo que pertence ao Deus dos Hebreus.
Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Assim é o coração dos rebeldes, uma pedra. E o sofrimento de duas coisas, uma ele vai produzir. Vai quebrantar o coração do filho rebelde, pela vara da disciplina do Senhor, pelo dedo do Senhor, ou o rebelde vai se endurecer mais ainda com o sofrimento promovido pela disciplina do dedo de Deus. E quando o pecador, o rebelde, como no caso de Faraó, não se curva ao senhorio do Deus Todo-Poderoso, se arrependendo e liberando o que pertence a Deus, a começar a sua própria alma, o seu coração, porque ele diz em Jeremias: dai-me, filho meu, dai-me, filha minha, o teu coração, e os teus olhos observem a minha lei, os meus mandamentos. Moisés, o Faraó, ele não dá ouvidos à voz de Moisés, à voz de Deus, e o seu coração vai se endurecendo, até resultar na sua própria ruína, na sua própria destruição, porque vai chegar a 10ª praga. E qual será? Será a praga da mortandade. Porque o pecado, o seu salário é a morte, igreja. Nós sabemos disso. Faraó, ele tenta resistir ao dedo de Deus, a disciplinar, a castigar. Igreja, os demônios praticamente já estão traumatizados com o dedo de Deus. Porque aqui na lição do Antigo Testamento, Deus o Pai com seu dedo já estava atacando o terror no império das trevas. E agora na lição do Novo Testamento aparece o Filho de Deus Pai, dizendo: eu expulso Satanás dos demônios pelo dedo de Deus. Então alegrem-se, porque é chegado a vós o reino de Deus, o meu Pai. Os demônios já andam praticamente traumatizados com esse negócio do dedo de Deus. Porque agindo o Senhor, quem o impedirá? Deus, no 6º mandamento, ele diz: não matarás. Ele proíbe o homem matar o seu semelhante, desmanchar esse boneco de barro ou de pó. E o 7º mandamento, qual é, a igreja? O Senhor, com seu mesmo dedo, ele escreve em seguida: não adulterarás. E com isso, Deus vai nos ensinando que não podemos matar e também não podemos adulterar. E não somente o adultério da junção carnal ilícita, mas principalmente o adultério da sua palavra. E aqui em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 1, e eu convido você a abrir tua Bíblia, Deus ele vai advertir acerca dessa proibição. Deuteronômio, capítulo de número 4, veja o que está escrito a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Olha o dedo de Deus ensinando. Para os cumprirdes, para que vivais. Caso contrário, vão morrer. E entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis. Olha aí a proibição do adultério da palavra de Deus. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu, ou seja, matou no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, dando ouvidos ao seu ensino, ao ensino do vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Deus proíbe o adultério da sua palavra. Pois o que for achado fazendo assim, adulterando a palavra de Deus, este será achado como mentiroso e morrerá. É o que está em Provérbios capítulo 30. Veja, me acompanha aí em Provérbios capítulo de número 30,
E veja o que está escrito acerca destes que ousam, que se atrevem a adulterar a palavra do Senhor ou tirar dela. Capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, o sexto mandamento, Deus diz: não matarás. E no sétimo, Deus diz: não adulterarás. Aí a gente retorna para a leitura inicial do Evangelho de João, capítulo 8. Porque Paulo, pelo Espírito Santo, deixou registrado que tudo quanto foi escrito na lição do Velho Testamento, para o nosso ensino, é que foi escrito. E aqui a gente vê no capítulo 8, bem no primeiro versículo, que Jesus, após passar a noite no Monte das Oliveiras, ele desce. Jesus, ele desce do Monte das Oliveiras. E pela manhã, bem cedo, no alvorecer, bem do início de um novo dia, após descer do Monte das Oliveiras, Jesus, ele volta para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, assentando-se, os ensinava. É aí onde entra em cena os escribas e os fariseus. Os escribas, os doutores, os teólogos da época. E os fariseus, uma seita. Fariseu que significa separado. Deveriam ser separados por Deus para servir ao seu povo. Mas na verdade, eles estavam separados de Deus por fazerem parte de uma seita. Eles estavam na contramão dos mandamentos, da palavra, do reino de Deus, da sua vontade. E os teólogos da época juntos, de mãos dadas com os fariseus. Enquanto Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando, buscando a face do Pai, os escribas e os fariseus estavam procurando um meio de tentar derrubar o Filho de Deus, com acusações. É aí onde eles aparecem em cena no versículo 3 do capítulo 8 de João. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E o que está escrito no sétimo mandamento? Não adulterarás. E eles de fato apanharam ela no ato de adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, Rabi, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais, preste atenção no detalhe, os acusadores estão dizendo, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Eles estão adulterando a palavra de Deus. Eles estão tirando da palavra de Deus. Porque na verdade, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, está escrito que os tais é que deverão ser apedrejados. E não somente as tais. Os tais, tanto o homem como a mulher que for pego no ato do adultério, adulterando. Mas aqui eles estão mexendo no mandamento do Senhor. Na lei nos mandou Moisés que as tais, mentira! Moisés não disse que as tais deverão ser apedrejadas, mas os tais, tanto o homem como a mulher. E eles estão adulterando a palavra. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha o enredo. Olha a armadilha, olha a tentação. E tu, que dizes, Mestre Jesus? Esta é a cilada, esta é a armadilha desses filhos do diabo. Tu, pois, que dizes? Olha, se a lei autorizava o apedrejamento, por que então os doutores da lei e os escribas não cumpriram a sentença? Trouxeram para Jesus. Ora, se eles estavam com a razão, se eles estavam em obediência à lei de Deus, os mandamentos de Deus, não precisaria trazer Jesus lá mesmo. Eles cumpririam a sentença.
Mas por que eles trouxeram para Jesus? Veja, eles trouxeram a mulher para Jesus, porque a cilada é esta. Se Jesus aqui proibiu o apedrejamento, Jesus será acusado de desobediência à lei. Ele será acusado de desobediente. Ele está desobedecendo a lei de Moisés. Se ele, proibiu o apedrejamento. Agora, se ele concordar e ele disser, pode apedrejá-la, como que Jesus será o salvador dos pecadores? Se ele está pregando que ele veio para salvar o pecador. É este o enredo, é esta a cilada. É aí onde Jesus, ouvindo a indagação deles, e tu, pois, que dizes? Aí Jesus, que estava ensinando, sentado, ele se inclina, ele se curva e dá-se ao bom trabalho de, com seu dedo indicador da sua mão direita, ele começa a escrever na terra. Ele começa a escrever na terra. E aí no versículo 7, os acusadores insistiam perguntando: e tu, pois, que dizes? Vambora, mestre! Tu não és o mestre aqui em Israel? O sabichão? Tu, pois, que dizes? A lei está aí, as tais devem ser apedrejadas. Ela foi apanhada no adultério, mas cadê o homem? Eles não trouxeram o homem. Dispensaram o homem do adultério e trouxeram tão somente a mulher. E Jesus se inclina e está escrevendo no chão. E algo ele está escrevendo frente àquela acusação. E frente àquela pergunta: tu, pois, que dizes? Jesus se inclina e começa a escrever no chão. E aí Jesus se endireita. Ele se endireita e aí Jesus diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha o contexto. Uma mulher apanhada no ato de adultério. E olha o que eles estão querendo fazer: desmanchar a mulher, apedrejar até matá-la e fazer ela voltar ao pó. Então a gente vê aqui dois pecados. A gente vê aqui duas situações. Aqueles que estão querendo matar com uma acusação sem procedência, porque não está tendo o respaldo total da lei, está faltando o homem, então eles estão mexendo na palavra, estão adulterando a palavra. E tem aqui o pecado da mulher, porque de fato ela foi apanhada no ato. O que foi que Deus escreveu no 6º mandamento? Não matarás. E para eles que estão querendo matar a mulher, Jesus se inclina no chão. E eu acredito piamente, igreja, que Jesus escreve com seu dedo na terra. Para eles, os acusadores: não matarás. O 6º mandamento. Vocês querem matar, adulterando a palavra do meu Pai. Vocês não estão observando a palavra do meu Pai como deveria. Vocês querem matar essa mulher, movidos por ódio, por rancor e tentando me derrubar. Mas vocês estão adulterando contra a palavra do meu Pai, que é pior do que o adultério dela. Porque se existe um adultério pior do que a junção carnal ilícita, é o adultério da palavra de Deus. Então eu acredito que ele escreveu pela primeira vez isso para os acusadores da mulher: não matarás. Aí Jesus se inclina outra vez, pela segunda vez, a escrever no chão, a continuar escrevendo. Os acusadores, começando pelos mais velhos, começam a soltar as pedras. O que eles tinham em mãos? Pedras. Onde o Pai escreveu os 10 mandamentos? Em 2 tábuas de pedras. E agora o Filho de Deus está escrevendo também na pedra, nas tábuas de pedra daqueles acusadores: não matarás. E aí eles vão embora, e fica tão somente a mulher no meio, prostrada no chão, crente de que ia morrer, crente de que ia ser morta pelos seus acusadores. E Jesus, se inclinando pela segunda vez, ele escreve algo a mais. E aí ele se endireita, olha para ela e diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus:
nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ou seja, para ela Jesus estava dizendo: não adulterarás. Fiquemos todos de pé. Eu acredito, Eduardo Prado, que foi isso que o nosso santo rabi escreveu por 2 vezes no chão dessa mesma terra que você está pisando. Não matarás, não adulterarás. Só Deus tem o poder de julgar com justiça. Agora veja o que está escrito em Mateus capítulo 7, para a gente finalizar a pregação. A partir do versículo 1. Jesus, o nosso mestre, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Doutor da lei, fariseu. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Vocês estão querendo exercer um julgamento injusto, visando apenas a morte. Mas quando for necessário julgar, julgue segundo a reta justiça, que visa trazer a salvação, porque para isso o Filho de Deus veio, não para condenar, não para destruir a alma do homem, mas para salvar. Aleluia! Jesus, como mestre igreja, ele deu um golpe de mestre na consciência daqueles escribas e fariseus. Foi um golpe de mestre. Com o dedo de Deus, Jesus atingiu a consciência daqueles acusadores usados e levantados pelo diabo. Porque para isso ele veio, para julgar, para condenar, para roubar, matar e destruir. Agora, hoje Jesus Cristo, com o Espírito Santo, ele continua fazendo o convite para aqueles que se acham como filhos rebeldes, na contramão da sua vontade, da vontade do Pai. Porque se os tais forem achados assim na hora da morte, ou no arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, vão ficar para trás, ou se a morte surpreender, vão partir deste mundo sem salvação. Por se acharem na contramão dos mandamentos de Cristo Jesus, a sua sã doutrina. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus, meu